conectando você ao universo do táxi. Este é o podcast Na Faixa, um podtáxi do Sindicato dos Taxistas Autônomos do município do Rio de Janeiro. Olá, vamos direto ao ponto hoje. Parece que tem muita coisa acontecendo lá fora, sabe? Manifestações, protestos contra aplicativos de transporte, de entrega. Mas aqui no Brasil, a cobertura disso parece bem tímida, né? Pois é. Os materiais que a gente analisou até sugerem um padrão, assim. Um certo silêncio sobre isso na grande mídia. Exato. Então a nossa ideia aqui é dar uma olhada nessas manifestações pelo mundo e tentar entender por que elas quase não aparecem por aqui. Boa. Porque não são casos pequenos, né? Não mesmo. As fontes que vimos trazem exemplos bem recentes e fortes. Olha só, na França, agora em junho de 2025, taxistas bloquearam aeroportos. Isso por causa de uma reforma no transporte sanitário que mexia com eles e a competição com apps estava no meio. No Canadá, em maio, teve um processo coletivo grande contra o Uber e a Prefeitura de Toronto. A alegação? Concorrência desleal. Sim, eu vi essa parte. Bem sério. E na Grécia, também em maio, foram 3 dias de paralisação geral contra os aplicativos. Isso sem contar outros lugares que o material cita: Chile, Colômbia, Itália, Reino Unido, até Índia. Muita mobilização que, por aqui, parece que some. Ou é minimizada, né? Exato. Então, fica a pergunta, né? Por que essas mobilizações, que têm impacto real lá fora, mudam políticas, afetam a vida das cidades, por que não viram notícia de destaque aqui? Vamos tentar desvendar isso. Olha, é uma questão complexa, né? Os textos que analisamos apontam para várias direções, quase uma tempestade perfeita de fatores para o silêncio. Tempestade perfeita, gostei. Qual seria o primeiro fator? Bom, um deles, talvez o mais previsível, é o econômico. A dependência que muitos veículos de mídia têm da receita de publicidade e quem anuncia muito? Justamente essas grandes empresas de aplicativo. Uber, 99, iFood. Ah, claro, o conflito de interesse. Exato. Fica complicado, né? Criticar quem, no fim das contas, ajuda a pagar as contas. As fontes até falam de, conteúdo patrocinado, que às vezes nem parece que é patrocínio, sabe? Disfarçado de notícia. Entendi. Quer dizer, a grana fala alto e pode influenciar o que a gente vê ou não vê sobre essas tensões globais. Faz sentido? Faz. E isso se amarra com outro ponto que o material levanta. Uma certa agenda ideológica, vamos dizer assim. Uma que abraça muito forte a narrativa da inovação tecnológica, do empreendedorismo. A ideia de que aplicativo é sempre progresso, modernidade. Isso. Essa visão acaba celebrando a flexibilidade, a tecnologia em si, mas, joga um pouco para baixo do tapete as discussões mais espinhosas, né? Precarização do trabalho, a falta de direitos básicos, o endividamento dos motoristas e entregadores, até acidentes de trabalho. E foca mais no lado do consumidor, da conveniência. Exatamente. A narrativa dominante vira da liberdade de escolha, tanto para o consumidor quanto para o trabalhador, né? E os problemas são vistos quase como um efeito colateral natural do progresso. Inevitável. Entendi. E a cobertura internacional? Você mencionou que ela também é falha aqui. Como isso entra na equação? Sim, é outro ponto crucial que as fontes apontam. Parece haver uma falha sistemática em cobrir, ou, quando cobre, em dar o devido peso a greves importantes lá fora. E mais ainda aos debates sobre regulação que acontecem em nível internacional. Tipo discussões na OIT, a Organização Internacional do Trabalho? Exatamente. A OIT tenta discutir padrões mínimos globais para esse tipo de trabalho, sabe? Mas isso raramente ganha as manchetes por aqui. É como se o Brasil vivesse numa bolha um pouco isolada dessas discussões que estão moldando o futuro do trabalho no mundo todo. E os sindicatos? Eles não deveriam ser uma voz ativa nisso? Deveriam. Mas aí entra outro ponto que os materiais analisam mencionam. Um certo enfraquecimento ou, às vezes, até uma criminalização da imagem dos sindicatos na mídia tradicional. Se essas vozes, que seriam naturais para fazer o contraponto, são invisibilizadas ou desacreditadas, a versão das plataformas acaba dominando ainda mais o espaço. Pois é, fica um discurso meio unilateral. Ok, então juntando tudo. Temos interesses econômicos, uma narrativa ideológica favorável às plataformas, uma cobertura internacional deficiente e talvez um enfraquecimento das vozes contrárias como os sindicatos.
É isso? É uma boa síntese do que os materiais sugerem, sim. E qual o resultado prático de todo esse silêncio aqui no Brasil? Bom, o resultado mais direto, segundo essa análise, é a falta de um debate público, realmente informado e profundo sobre o tema. Se as pessoas não sabem das greves na Grécia, ou dos processos no Canadá, ou do que a OIT está discutindo... Fica difícil formar uma opinião crítica, né? Sobre precisar ou não de regras, sobre direitos, sobre o impacto real dessas empresas na sociedade, nas cidades. Exatamente. Essa omissão toda, na prática, acaba ajudando a manter as coisas como estão. Favorece o modelo de negócio atual das plataformas, porque falta um contraponto forte e bem divulgado. Entendi. Então, para resumir, lá fora o cenário mostra trabalhadores de aplicativo se mexendo, buscando direitos, protestando. Mas aqui no Brasil, por causa desses filtros todos econômicos, ideológicos, de cobertura, essa realidade não chega direito para o grande público. E aí uma parte super importante do debate sobre o futuro do trabalho fica meio escondida. Até trazem algumas ideias, algumas reflexões sobre como furar esse bloqueio, sabe? E a gente apresenta aqui como ideias do material, claro, não é um endosso nosso. Certo. E o que eles sugerem? Bom, sugerem coisas como, por exemplo, fortalecer mídias alternativas, independentes. Outra ideia é estimular a produção de conteúdo vinda diretamente dos trabalhadores, a visão deles, a realidade deles. Dar voz a quem está na ponta. Isso. E também acompanhar mais de perto o que se decide e se debate lá fora, nas instâncias internacionais. Usar isso para trazer mais legitimidade para a discussão aqui dentro. Interessante. Mídia alternativa, voz do trabalhador e olho do cenário global. São algumas pistas que o material levanta. Isso tudo nos deixa com uma provocação final, né? Baseada nessa análise toda que a gente fez dos textos. Manda. Se as fontes estão certas nesse diagnóstico do poder econômico e narrativo das plataformas, que outras formas, que outras estratégias, que outros canais de informação poderiam de fato romper essa bolha de silêncio aqui no Brasil? Como trazer essa conversa global mais para perto da nossa realidade diária? Uma ótima pergunta para a gente pensar. Fica a reflexão. Estamos terminando aqui mais um podcast na Faixa, um podtáxi do Sindicato dos Taxistas Autônomos do município do Rio de Janeiro. Aproveitamos para dizer para você, taxista, nosso canal de podcast foi criado para levar informação, debates e histórias reais da nossa categoria diretamente até você. Mas, para continuarmos crescendo e fortalecendo a voz dos taxistas, precisamos do seu engajamento. Como você pode ajudar? Inscreva-se no canal, assim você não perde nenhum episódio novo. Ative as notificações, ícone de sininho, para receber um alerta sempre que lançarmos um conteúdo. Curta e avalie com 5 estrelas. Isso melhora nossa visibilidade nas plataformas. Compartilhe com colegas de trabalho e grupos de WhatsApp. Queremos atingir cada taxista do Rio. Comente e envie sugestões de temas. Queremos saber quais assuntos mais importam para você. Cada like, cada inscrição e cada comentário faz diferença. Juntos, ampliamos nossa representatividade e garantimos que as vozes dos taxistas ecoem mais alto dentro e fora da cabine. Acesse agora o canal YouTube e faça parte desse movimento. Contamos com você para levar o Stan na Faixa ainda mais longe. Vamos juntos!